Olá, professoras! Sejam bem-vindas! Eu sou a professora Helena e aqui eu te ensino técnicas e estratégias práticas para você levar o seu aluno a ler e escrever texto em menos de 6 meses. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como ensinar frases simples para o seu aluno. E você sabe o que é frase? Bem, frase é quando frase simples é quando nós usamos apenas um verbo. Só que a criança não entende isso. Tá? Ela não sabe ali, quando ela está começando a ler e escrever, ela não sabe nem o que é frase. E nós temos o quê? Que ensinar para essa criança o que é uma frase. Por que nós temos que ensinar? Por que é importante ensinar para a criança o que é uma frase? Pensa aqui comigo. Primeiro nós começamos da palavra. Aqui a criança aprende a ler e escrever palavras. É um processo. E nesse processo, que ela começa ali a ler e escrever palavras, nós precisamos ensinar o quê? Frase. Frases. E por que é importante ensinar frases? Porque frases espontâneas, tá, gente? É porque a frase espontânea é a base da produção de texto. O que é um texto? São várias frases juntas falando do mesmo assunto. Isso é uma produção de texto, né? Então a gente começa com a criança. Palavra, frase e depois texto. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar lá do zero, lá do início, como você ensina frase para a criança. Então, pois bem, você chegou na sua sala de aula e você já está ali ensinando para eles palavrinhas e você precisa ensinar frase. E vamos lembrar outro processo primeiro também. Nós temos que pensar na oralidade. Aqui a criança vai ficar só falando, ela vai criar frases na oralidade, ela vai perceber quantas palavras tem uma frase. Isso é muito importante, essa base para você ensinar para a criança a frase, certo? E ela vai perceber que frases são várias palavras juntas, tá? E aí nós temos que trabalhar então a oralidade. Depois da oralidade, nós vamos vir com a leitura de frase, tá? Tá bem, trabalhou a oralidade, a gente passa para a leitura. Nós vamos pegar essas frases que eles falaram, que você criou com eles, para o quadro. Aí a gente vai ter o que? O processo da leitura. Eles vão perceber que as frases têm espaço entre as palavras, é um processo. E por último, nós vamos ter a escrita. Então veja bem que há aqui um processo para você ensinar para sua criança, tá? Então, veja bem, observa aqui, ó, temos um processo aqui. Primeiro nós vimos que tem o processo da palavra, frase e texto, e nós vemos que tem primeiro a oralidade, né? Vamos trabalhar aí falando, conversando com as crianças, a percepção, né? Segundo, a leitura. E terceiro, a escrita. Isso você vai trabalhar e ensinar com sua criança e você vai ver a facilidade que ela vai ter de produzir frases espontaneamente. Então vamos lá? Compreendeu o processo? A estrutura desse processo que nós temos que fazer com nossas crianças? Pois bem, então vamos lá. Então, oralidade. A gente chega com o quê? Falando, vamos aprender frase hoje. O que é uma frase? Você vai perceber que eles vão dizer, que é isso, tia? Frase? Aí a gente começa a pegar, você vai partir de onde eles já sabem escrever palavras. Isso é muito importante. Não chegue com objetos que eles não saibam escrever, não chega com nada além do que eles estão sabendo, porque senão eles vão ficar frustrados, tia, não sei escrever isso, tia, não consigo fazer isso. Então, eu chego com objetos que eles já conhecem. Olha só, se eu chegar na sala com um leão, eu já devo ter trabalhado a letra L, ó, leão, porque aqui eles vão saber escrever a palavra leão, certo? Então, primeiro a gente chega na oralidade. Vamos falar alguma coisa do leão? Eles vão falando. Vamos lá, você deixa cada um falar aquilo que gostar. O que é que tem um leão? Ó, o leão é bravo, o leão é bonito, o leão é feroz. Quantas palavras nós falamos? Ó, o leão é bravo. Olha, 4 palavrinhas dessa frase. Aí você traz mais objetos que eles conhecem. Outro objeto. Que objeto é esse? Cavalo. Vamos falar alguma coisa do cavalo? Deixe que as crianças falem. É oralidade, deixe elas pensarem, viajarem nas frases. Porque
porque na hora da escrita vai facilitar para elas. E sempre trabalhando na hora da escrita palavrinhas que elas conhecem. Então vamos lá com cavalo. O cavalo é marrom. O cavalo corre rápido. Então vamos lá, ó. O cavalo corre rápido. Olha, 4 palavrinhas. O cavalo é marrom. Tudo isso que eles têm que perceber, o cavalo, o o marrom, porque isso é na oralidade, eles vão percebendo, porque na hora da escrita isso vai fazer muita importância. E aí você veio com os objetos na oralidade, agora você já vai trazendo palavrinhas para eles lerem e criarem. Olha só. Dobra a palavrinha, chega com palavrinha surpresa. Primeiro eles vão ler a palavra. Olha que palavra é essa? Quem sabe ler? Quem consegue ler? Olha aqui. Isso, leão. Muito bem. Agora vamos falar uma frase com leão. O leão viu a lua. Olha, 5 palavrinhas. Aqui você deixa eles falarem. Traga outras palavrinhas que eles conhecem. Olha só, com a letra C. Coca. Outra palavrinha. Aqui, traga bonitinho, dobradinho aqui. Você tá vendo que eu trouxe aqui 3 palavras diferentes? Traga várias palavras. Se você tem 25 alunos, 25 palavras. 20 alunos, 20 palavras. 18 alunos, 18 palavras diferentes, para que cada um possa estar lendo a sua palavra. Eles vão ler, tá? Já é o processo de leitura. E depois eles vão criar. Depois você recolhe. Veja bem que aqui é só oralidade. Então vamos lá, recapitulando. Quando eu começo a ensinar, falar de frase, eu trago os objetos. Isso primeira aula, eu mostro os objetos, tudo na oralidade, a criança fala, a criança cria frases diferentes com os objetos que eu trago na primeira aula. Na segunda aula, eu já trago o quê? As palavras. Essas palavras são muito importantes, porque nessa segunda aula aqui, eles vão ter que ler as palavras e criar frases. Já é outro processo. E agora, já na terceira aula, digamos que eu começo isso na segunda, terça-feira eu faço a leitura de palavras e frase. Aí na quarta-feira, ali na terceira aula, eu já venho o quê? Eles vão ler a palavra e eu vou falar a frase e vou para o quadro escrever a frase. Pois bem, ele tem lá o leão, né? Ele leu a palavrinha leão. E aí, eles vão falar a palavra e você vai repetir a frase. Eles vão ler e falar a frase. Aí você repete a frase. O leão viu a lua. Ótimo. O leão come pipoca. Tá? Então, cada um vai falando a frase. Aí você vai para a escrita, certo? Vamos repetir aqui, vamos fazer uma frase aqui para você ver como trabalha. Olha só, se ele falou, ó, aqui na escrita, o leão viu a lua. É uma frase. Aqui você lê com eles. Vamos ler comigo, ó. O leão viu a lua. Você vai lendo com eles. Porque esse momento, porque aqui agora, eles deixaram a oralidade, tá? E vão vir para leitura e escrita. Aí você faz assim. Depois, se lembrando, olha, vamos começar a pensar. Frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Isso a gente fala o ano inteiro, gente. A gente fala o ano inteiro, a gente cobra o ano inteiro, a gente repete o ano inteiro. Os que estão com maturidade mais avançada fazem uma gracinha. Mas tem aqueles que você precisa repetir, ensinar, tá? Porque senão não fixa. Então tá. Agora vamos ver. Tenta ler essa frase aqui pra tia. Olha só, e eles vão rir, porque falam assim, tia do céu, que isso? Tudo junto. E quando a gente começa a ensinar frase para a criança, porque nós temos que mostrar para a criança a escrita diferente da fala. Como isso acontece? Nesse processo aqui, porque a gente fala retamente, ó, o leão viu a lua. A gente, na fala, não tem como separar palavras, mas quando você escreve tudo junto, que a criança vai rir, que palavra grande é essa, que você começa a deixar eles perceber que existe aqui, olha, um espaçamento
entre as palavras, tá? Aí a criança começa a aprender de maneira correta. Porque a hora que ela for escrever no papel, ela vai perceber que o leão viu a lua são separados. Isso é muito importante, a gente trabalhar essa visualização de tudo junto, tá? Aglutinado, segmentado, e depois a gente vir com a escrita separada, tá? Porque até então a criança pensa que é tudo junto, ela vai escrevendo, falando e escrevendo, falando e escrevendo. Então isso é muito importante, a gente ter essa consciência de como ensinar, essa estratégia de como mostrar para a criança, como eu mostro de maneira que ela vai aprender mais fácil no papel, que ela vai colocar mais prático, de maneira mais eficaz no papel, tá? Isso é muito importante, usar essa estratégia. A oralidade, ela fala, ela lê, né? Depois ela vai escrever, tá? Então aqui é um processo assim que a gente começa quando? Logo no início do ano, que a gente começou a ensinar palavras, tá vendo? Eu comecei a ensinar palavras, a criança já está lendo palavras, eu já posso vir com frases simples para ela, frases que ela consegue escrever, frases que ela consegue ler. Porque no início, que você escreveu uma frase assim, olha só, vamos pensar aqui na frase. O tatu caiu. Ó. Você chega com essa frase para a criança, gente, eles ficam assim, ó. O tatu, sabe? Eles não conseguem, porque é um processo, tá? É aquele processo de saírem da palavra para ter várias palavras, sabe? Então isso é um processo que você vai ensinando quantas vezes por semana? 3 vezes por semana você tem que estar trabalhando isso aí para você ter uma criança com uma ótima evolução. Senão, se você trabalhar uma vez só, não aprende. Ensina uma vez só, pronto, não. Isso é quase todos os dias na semana. Você vai trabalhando, para quê? Para chegar lá na frente, eles estarem com fluência, tanto na leitura quanto na escrita de frase. E qual seria o jeito errado de ensinar frase? Gente, o jeito errado é achar que a criança vai aprender sozinha. E essa criança, ela não vai aprender sozinha. Ela vai aprender do jeito que você ensinar, das estratégias que você trouxer para a sala de aula, para ela poder avançar, para ela poder ler e escrever. É muito importante a gente pensar assim. Que se eu deixar ela sozinha, é um jeito errado, ela não vai evoluir. Porque ela não sabe juntar, ela não sabe perceber que quando a criança está começando a ler e escrever, é um processo assim, ao mesmo tempo de código, de tão difícil, que se você não ensinar da maneira correta, ela demora muito mais tempo para aprender. É aquela criança que vai ficar sempre atrasada na leitura, sempre atrasada na escrita. Por quê? Eu não ensinei de maneira correta. Então, eu tenho que estar ensinando o quê? De maneira correta. E como eu ensino essa maneira correta, é como eu te expliquei nesse vídeo, esse processo que você vai ver a evolução maravilhosa da sua criança lendo e escrevendo frases simples. Existem algumas dúvidas que muitas professoras têm. E a criança que não sabe pensar? Sabia que tem criança que não sabe pensar? Que ela vê o objeto, ela não sabe falar nada sobre ele? Sabia que tem isso? Existe isso. Eu tenho uma aluna, Andressa, ela não sabia pensar. Lia tudo, mas na hora de escrever ficava assim. O que foi, Andressa? Eu não sei o que escrever. Olha só, a criança não sabe o que escrever, sabe? Então isso é muito importante. E aí você vai como? As primeiras frases nós temos sim que ajudar. Eu te ajudo a fazer uma frase. Vamos fazer uma frase aqui com a girafa. O que a gente pode falar dessa girafa? Né? Aí vamos falar, ó, a girafa, ó, 2 palavras, ó, a girafa, o que ela é? Tem pintinhas, olha, a girafa tem pintinhas, a girafa é pintada. Então vamos escrever? Agora você consegue? Aí a gente vai ajudando pro papel. Vamos lá, pensa lá, ó. Começa com o quê? Letra maiúscula. A gente vai junto com a criança. Porque no início é muito importante a gente dar esse acompanhar, estar junto, porque ela não sabe fazer. Então é muito importante você estar junto, acompanhando. Então vamos falar nós duas aqui, ó. Como que a gente vai falar da girafa? A girafa é pintada. Não é uma frase. A girafa é amarelas.
né? Então, tudo isso a gente pode estar fazendo com a criança e escrevendo. Vamos escrever juntas? Aí você vai, ó, escreve para mim, A, letra maiúscula, sempre reforçando, gente, letra maiúscula e ponto final. Que isso a gente vai falar por todo o ano letivo, para que a gente conseguir no final do ano, algumas crianças ainda esquecem. Então, vamos lá. A, agora, girafa tem pintinhas. Pode ser assim? Aí ela mesmo percebe, ó. Ela mesmo percebe. Não, tia, tem separado, porque ela sabe, mas ela não sabe pôr no papel. Aí a gente vem mostrando, tá? E outra dúvida que pode ser a sua dúvida. Aqui nessa frase, a girafa tem pintinhas. Aqui aparece o quê? O NH, que já é sílabas complexas. E se o meu aluno não sabe escrever ainda, aí a gente ensina ele a pensar frases, com palavras que ele consiga escrever. Será que a gente consegue escrever a girafa come pipoca? Não é mais fácil? Você sabe escrever come? Sei. Você sabe escrever pipoca? Sei. Então vamos escrever. Então é assim que a gente vai fazendo, colocando eles para escreverem aquelas palavras que eles já conseguem escrever em uma frase, tá? Olha a importância de a gente saber como pensar com a criança. Porque se ela está ali paradinha sem saber pensar, a gente tem que estar acompanhando e desenvolvendo, vendo a evolução dessa criança. Porque todos precisam assim aprender e todos têm que aprender. E nós que temos que ensinar, nós que temos que saber como eu faço com essa criança para aprender, certo? Outra dúvida que você pode ter, e de onde que eu começo essa frase? Aqui na oralidade a gente começou com os objetos. Agora, quando for no papel, eu posso começar essa frase de onde? Através de duas palavras escritas, que ele vai ler as palavras e compõe frases. Pode também trazer a imagem, tá? A imagem de um pato, a imagem de um sapo, para ele escrever uma frase sobre. Então, a partir de uma imagem, a criança consegue fazer a frase. Então, isso é muito importante. A gente ter a imagem, uma base, uma referência, porque quando chegar na produção de texto, ele já vai conseguir estar bem evoluído e escrever mais coisas, mais adjetivos, mais frases complexas, porque a base da frase simples foi muito bem preparada. E se você gostou, deixe um like e comente o que você achou desse vídeo. Beijos, até a próxima!